Bom dia, bom dia, bom dia, queridos e abençoados. Mais um domingo precioso, mais um domingo de palavra, mais um domingo de comunhão, ainda online. Deus sabe todas as coisas, mas isso não pode mudar a nossa esperança, expectativa, nosso amor pelo Senhor Jesus e por tudo aquilo que o Senhor tem para nós nesse domingo de bênçãos, último domingo do mês de maio, mês da família. Hoje à noite, live da família, parte 2, perguntas e respostas. Estaremos fazendo um momento especial. Não perca, mais uma vez, irmão Sandro e irmão Adelante vão estar conosco, conversando, agora sim, tratando de alguns assuntos específicos do casamento. Não perca, porque vai ser especial demais. 7 da noite, mande o convite para seus amigos, compartilhe, para sermos mais uma vez canal de bênção e abençoarmos muitas famílias da nossa localidade. Não tem dúvida, mais uma vez. E nosso estudo hoje é sobre o livro de Isaías. E ao pensar no livro de Isaías, capítulo 6, no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto sublime trono, seu séquito enchia o templo. Os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, com 2 voavam, e clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Os umbrais das portas se moveram com a voz que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, que vou perecendo, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Cantor cristão, hino 9, número 9, que diz sobre Isaías, capítulo 6, versículo 3. Santo, Santo, Santo. Vamos cantar juntos, adorando o Senhor Jesus. Santo, 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 Deus onipotente, cedo de manhã cantaremos teu louvor. Santo, 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 Deus Jeová triuno, és um só Deus, excelso Criador. Santo, 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 todos os remidos, juntos com os anjos, proclamam teu louvor. Antes de formar-se o firmamento e a terra, eras e sempre és, e hás de ser Senhor. Santo, 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 nós os pecadores não podemos ver tua glória sem tremor. Tu somente és santo e não há nenhum outro. Puro e perfeito é excelso benfeitor. Santo, 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 Deus onipotente, tuas obras louvam teu nome com fervor. Santo, 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 justo e compassivo, és um só Deus, supremo Criador. Esse Deus que é santo, esse Deus que é poderoso, é o Deus que nós cremos, que tem cuidado de nós. Eu quero ler nossos pedidos de oração que têm chegado. Você pode compartilhar um pedido aí no Facebook, nos comentários. Você pode no YouTube também, desde que você esteja inscrito no nosso canal. Se você não se inscreveu, por favor, se inscreva, nos ajude. E aí você pode deixar nos comentários
do YouTube também, o seu pedido de oração. Irmão Gessé, irmã Mariné, irmã Isabela, irmã Vanilda Lopes, irmã Vanilda Fuli, irmãos que estão em tratamento, indo para o hospital, fazendo quimioterapia ou radioterapia, vamos estar orando por eles. Alex, Silvia, irmão Ernesto, que está lá no hospital em Itaperuna, irmão Rubens, irmã Luzia Gil, Arthur, dona Elma, Ângela, a dona Joângela, lá de Portugal, né? Nosso primeiro culto drive, ela estava ligadinha lá em Portugal, cultuando conosco, está começando o seu tratamento. Nós estamos orando, crendo no milagre, viu, dona Joângela? Deus alcance sua vida aí em Portugal com a cura dele. Seu Júlio, dona Elaine Andrade, a prima da irmã Rosa, lá no Rio de Janeiro também. Já houve a confirmação que ela estava com Covid-19, está no hospital sendo tratada. Vamos estar clamando por um milagre na vida da Dayana. A irmã Rosa pediu que estivesse trazendo o nome dela aqui, e nós vamos como igreja orar pela Dayana, pedindo o milagre dela, sobre a vida dela nessa hora em nome de Jesus. Irmã Maria Moura, seu Rogenaldo, Suelen Santos, Vânia Miranda, a nossa querida irmã Iraci, mãe do pastor Fernandinho, também está numa UTI em Campos com o coronavírus, e nós estive falando com ele essa semana, falando que estaríamos aqui trazendo pedido de oração pela irmã Iraci, crendo também no milagre, assim como também eu quero pedir oração pelo pai do pastor Rony. A sua mamãe faleceu no início dessa semana e ele também está no hospital precisando do milagre do Senhor. Como eu tenho feito domingo após domingo, terça após terça, vamos ajoelhar, se você puder na sua casa também nos unir em oração nesse momento, clamarmos: Senhor, o Senhor conhece cada nome de cada pessoa que está aqui, que nós acabamos de ler. O Senhor conhece aqueles que estão na UTI. Eu posso pedir agora especificamente pela mãe do irmão pastor Fernandinho, dona Iraci, serva do Senhor, pai do pastor Rony, a Dayana, prima da irmã Rosa. Visita aquela UTI agora, Deus. Visita esses irmãos queridos nessa UTI e eu te peço, traz o teu milagre, Pai. O Senhor é Deus de milagres. O Senhor é Deus que faz milagres. E nós cremos no teu milagre, e nós clamamos por esse milagre. Assim como também cada um dos outros pedidos, dona Joângela lá de Portugal também iniciando o seu tratamento, os outros irmãos aqui da igreja, outros amigos, visitantes, amigos que estão colocando agora no chat, outros nomes que nem chegaram aqui, mas estão acompanhando o culto com a gente agora, estão cultuando. Ó Deus, os irmãos que estão na plataforma, meu Deus, tem sido um tempo de tanta dificuldade, apreensão, nervosismo. Cuide dos nossos irmãos, são tantos irmãos nossos embarcados nesse momento. O Senhor esteja cuidando do coração deles, da ansiedade, que eles possam descansar em Ti, que o Senhor está cuidando deles. Estão toda ansiedade, toda tensão, todo nervosismo em cada plataforma agora. Meu Deus, tem misericórdia. Os irmãos da nossa igreja que trabalham em hospitais, estão ali na linha de frente, cuidando de enfermos. Senhor, cuide desse povo. Guarda, Senhor, cada família e cada casa do coronavírus, em nome de Jesus, e traz a Tua cura. Clamamos pela Tua cura, pedimos a Tua cura, porque cremos na cura do Senhor. Oramos no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Já está com a sua Bíblia aberta aí, que eu já li o texto inicial do culto aqui de Isaías 6, para nós estarmos, continuando nossa sequência. Nós estamos estudando a Bíblia toda em um ano, essa é a revista que estamos estudando desde janeiro, Chegamos hoje ao estudo 5 da revista número 2, do livro de Isaías, na ordem sequencial que estamos separando para o domingo pela manhã. Tempo de EBD é tempo de crescermos e conhecermos mais e mais da palavra. Então, o profeta Isaías é conhecido como o profeta mais evangélico do Antigo Testamento. Profetizou no período de 740 a 700 a.C., durante o reinado de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, rei de Judá. Diversas passagens do Novo Testamento parecem atribuir todo o conteúdo do livro à sua autoria. João 12, e há alguns que defendem a ideia de que os capítulos 40 a 66 de Isaías são escritos anônimos, por causa da diferença de estilo e da perspectiva pós-exílica
neles encontrados. Sendo escritos anônimos, são denominados segundo e terceiro Isaías. Os eruditos mais conservadores, entretanto, não veem razão para tanto, pois Deus poderia ter inspirado o profeta a escrever de acordo comum a visão antecipada da história. O nome Isaías significa salvação de Jeová. A palavra salvação aparece repetidas vezes no livro. Isaías provavelmente pertencia a uma família proeminentemente, visto que ele tinha acesso a diversos reis judeus. Era casado, pai de pelo menos 2 filhos, começou seu ministério perto do término do reinado de rei Uzias, cerca de 758 anos, como nós lemos aqui no capítulo 6, no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Quando eu estava meditando, até lembrei de um louvor do Anderson Freire, se você não ouviu ainda, encha o templo, fala sobre o ano que o rei Uzias morreu, a experiência de Isaías, capítulo 6. Estima-se que o ministério de Isaías tenha durado mais de 40 anos. Do seu casamento nasceram 2 filhos, outros 2 nomes bonitos para meninos da nossa igreja, sugestões do pastor. O primeiro, Sear-Jazub, maravilhoso. O segundo, com a letra M, M de pastor, de Marcos, bonito, mais bonito ainda, Maer-Salah-Hasbaz. Olha que coisa linda, os meninos do som estão até rindo aqui. Maer-Salah-Has, com detalhe, Maer, tem um tracinho, que ele separa o nome do outro ali, o substantivo composto, Salal, Has, separa de novo, Bas. O primeiro está no capítulo 7, versículo 3, o segundo no capítulo 8, versículo 3. Nomes que tinham significados proféticos. A esposa de Isaías, sabemos no capítulo 8, versículo 3, que ela era profetisa. Toda a vida de Isaías foi desenvolvida em Jerusalém e nos seus arredores, de acordo com 2 Crônicas 26. Isaías escreveu outros 2 livros além da profecia que leva o seu nome. Um livro se chama A Vida do Rei Uzias e o outro sobre Ezequias e os reis de Judá e Israel. O rei Uzias, parece-nos que ele exerceu uma grande influência na vida de Isaías. De acordo com o Roman Bible Handbook, Isaías desempenhou diversas funções na sociedade do seu tempo. Era um historiador e um estadista. Demonstrou boa compreensão dos problemas internacionais que afligiam as nações do seu tempo, o que evidencia ser um homem de aguda percepção política. Desempenhou a função de conselheiro dos reis, muito embora nem sempre fosse ouvido. Foi poeta, no original aramaico de sua profecia, algo que é preservado nas versões mais recentes da Bíblia. Percebe claramente que grande parte de sua profecia, especialmente os oráculos proféticos, está escrita em forma de poesia. Acima de tudo, porém, destaca seu caráter distintivo como servo de Deus. Todas as outras habilidades de Isaías devem ser subordinadas a essa. Tem profundos conceitos teológicos, sua mensagem profética é forte e impactante, demonstra firmeza em seus princípios éticos. O tema se divide, como já falamos aqui, em 2 sessões, A primeira parte do capítulo 1 a 39, a segunda parte do capítulo 40 a 66. O tema principal da primeira sessão é o castigo de Judá por causa de seus pecados. Da segunda sessão, consolo de Deus amenizando o sofrimento dos cativos. Isaías experimentou pessoalmente os eventos que constam nos primeiros 39 capítulos. Os eventos dos capítulos 40 e 60, de 40 a 66 foram registrados de forma profética. O ambiente histórico, viveu na época de grandes acontecimentos para Israel e Judá. A nação de Israel foi dividida logo após a morte de Salomão, 10 tribos ao norte e as 2 tribos ao sul, estruturados como reino de Judá. Ambas nações prosperaram durante a primeira metade do 8º século, mas logo depois da virada da primeira metade, os assírios surgiram no horizonte como uma nuvem escura e tempestuosa. No esforço de resistir aos assírios, o reino do norte tomou uma colisão com os arameus, sírios. Quando Judá se recusou a tomar parte nessa colisão, foi atacado por Israel e pelos sírios. Então, Isaías vai relatar do capítulo 1 ao 39 essa experiência de Israel
sendo tomado pelos povos, né? Passando por momentos difíceis, né? E ele vai compartilhar isso, né? Isaías também previu um exílio eventual de Judá, pregou sobre a situação da geração futura que enfrentaria a situação. A sua mensagem culmina com a profecia sobre o grande dia da redenção do seu povo, principalmente a do remanescente fiel e justo. A mensagem de Isaías separamos em 3 pontos, né? Primeiro, o ser humano ofendeu a santidade e justiça de Deus. Segundo, Deus pelo profeta adverte e chama o povo ao arrependimento. Terceira mensagem de Isaías, Deus promete a redenção ao que permanece fiel. Então, de forma geral, todo o livro está dividido nessas 3 partes principais. O ser humano ofende a santidade e justiça de Deus. Deus pelo seu profeta adverte e chama o povo ao arrependimento. E no final, Deus promete a redenção aos que permanecerem fiel. Destaque importante do livro de Isaías é a pessoa de Jesus Cristo. O profeta Isaías nos dá uma rica descrição profética de Jesus Cristo. Podemos ver na mensagem do profeta Isaías o seu nascimento. Acompanhe rapidamente com sua Bíblia aí. Portanto, Isaías 7,14: o mesmo Senhor vos dará um sinal, e eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e o seu nome será Emanuel. Inclusive nasceu agora, tem 2 semanas, filho de Lucas e Larissa. Preguei no primeiro domingo de dezembro do ano passado, o Emanuel, Deus conosco, Jesus, o Natal é a presença do Deus Emanuel. E eles ficaram tão felizes com aquela mensagem e colocaram, junto com Miguelzinho, que é o primeiro filho deles, o nome do Emanuel. O segundo filhinho deles, glória a Deus, porque está aqui na Bíblia, citado por Isaías, 700 anos antes, que a virgem daria luz a um filho e o seu nome seria Emanuel. Isaías não falou só do nascimento de Jesus. Isaías vai falar também, aliás, capítulo 9, versículo 6, que foi o texto que eu usei no dia da mensagem. Estava esquecendo aqui, porque o menino nos nasceu, Isaías 9, 6. Um filho se nos deu, o principado está sobre seus ombros, seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte para a eternidade, príncipe da paz. Isaías vai falar sobre o ministério de João Batista, capítulo 40, versículo 6. Voz que diz, clama, e alguém disse, o que hei de clamar? Toda a carne é erva, toda a sua beleza como a flor do campo. Seca-se a erva, caem as flores, soprando nelas o hálito do Senhor. Na verdade, o povo é erva. Comparando com Mateus 3, versículo 1. Naqueles dias apareceu um João Batista pregando no deserto da Judéia. Então, João Batista vai falar sobre a voz que clama no deserto, citando referente a João Batista. Ele vai falar sobre a unção de Jesus Cristo pelo seu Espírito. Vamos rapidamente lá para o final. Isaías capítulo 61, você vai passando comigo aí rapidinho, Isaías 61, 1 e 2, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos, a abertura de prisão aos presos, a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus e a consolar todos os tristes. Isso está em Lucas 4,17, quando Jesus chega na sinagoga, coloca a mão ali num daqueles cestos, ou alguém passa para ele um daqueles livros ali, os pergaminhos que estavam ali na sinagoga, e ele lê Isaías 61, versículo 1, 2 e 3, ele fala, acabou de se cumprir o que Isaías escreveu lá 700 anos atrás. Eu sou esse que veio para abrir os olhos aos cegos e pregar o ano aceitável do Senhor. Mais uma vez, eu fazendo sempre essa ponte do Velho Testamento
com as orientações, com os links com o Novo Testamento. Isaías 61 tem tudo a ver e é a expressão de Lucas 4:17. Cristo como servo, capítulo 42, a rejeição de Cristo pela nação de Israel, a pedra de tropeço, também é citado, capítulo 8, está lá em Romanos 9, e o ministério de Cristo aos gentios, capítulo 49, versículo 6. Disse mais: pouco é que seja o meu servo para restaurar as tribos de Jacó e tornar a trazer os guardas de Israel, e também te dei a luz aos gentios, e também te dei luz para luz dos gentios, para seres a minha salvação até as extremidades da terra. Isso está em Lucas 2:32. Também em Atos 13, o sofrimento e a morte de Cristo, Isaías 52. A partir do versículo 13, compasmaram muitas à vista dele, versículo 14, a sua aparência estava tão desfigurada, mais do que o outro qualquer, a sua figura mais do que outros filhos dos homens, assim borrifará muitas nações, e reis fecharão a boca por causa dele, porque aquilo que lhes foi anunciado verão, aquilo que eles não ouviram entenderão. Quem deu crédito? Capítulo 53, a nossa salvação. Versículo 4, verdadeiramente tomou sobre si as nossas enfermidades, nossas dores, levou sobre si, reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviar pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Foi oprimido, mas não abriu a sua boca, como um cordeiro foi levado ao matadouro, como a ovelha muda perante os tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Isaías 53, a referência de Jesus sofrendo, passando pela luta da cruz, pela dor da cruz, pelos cravos. Isaías retrata isso como nenhum profeta, tanto que ele é chamado de profeta messiânico por isso. Nenhum profeta trata com tanta propriedade e fala do que Jesus passaria, de tudo que Jesus sofreu, como acabei de ler agora aqui em Isaías 53, né? A sessão é uma descrição direta do sofrimento, da morte e ressurreição de Cristo. Ele era o servo de Jeová. Israel era o servo de Jeová, no sentido de que a nação foi de instrumento de Deus para trazer o verbo e o Salvador do mundo. Entretanto, Israel foi um servo desobediente que teve que ser castigado. Jesus Cristo é o verdadeiro servo de Jeová, que deu a sua vida em favor do mundo, realizou de modo perfeito a vontade do Pai, né? Então, nós vemos como ninguém em Isaías essa expressão do teor profético anunciando o que Jesus estaria por vir 700 anos depois, com a vinda do Messias. Significado teológico de Isaías, de acordo com Paige Healy, que foi mencionado no Brasil em seu livro Judgment and Redemption em Isaías. As referências feitas a Deus em Isaías nos permitem construir uma tipologia teológica a partir de alguns atributos mencionados a respeito do Criador de todas as coisas. Por exemplo, Deus é único, onde procede a sua exigência de obediência e fidelidade. Segunda coisa, Deus é soberano na criação, na história. Isso explica o fato dele visitar o seu povo e as nações com autoridade e poder. Ele é santo e, consequentemente, exige que o seu povo seja um povo santo. Lemos aqui no começo e cantei: Santo, 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 Deus Jeová triuno. Se Deus é santo, ele exige que o seu povo seja santo para que possa refletir e dar testemunho do seu caráter. Além do mais, é pelo fato de Deus ser santo que ele tem um elevado padrão de exigência quanto ao caráter do seu próprio povo. Por ser Deus um Deus de justiça que retribui a cada um segundo as suas obras, Deus é mencionado também como juiz, sabedor de que a sua justiça jamais poderá ser realizada pelos próprios esforços
do ser humano. Ele vem ao povo como redentor, buscando para a salvação. Então, olha só, o significado teológico de Isaías, quero pontuar isso aqui, muito importante. Deus é único, Deus é soberano na criação e na história, Deus é santo, Deus é juiz e Deus é redentor. 5 faces de Deus. E no texto que nós lemos, no primeiro texto que nós lemos, deixa eu voltar para ele aqui, né, na minha Bíblia aqui, nós vemos que a expressão de Isaías é que, diante daquela santidade, daquela visão da santidade que ele tem, serafins voando, com 6 asas, cobriam o rosto, cobriam os pés, com 2 voavam. O versículo 5, Isaías cai em si e fala: eis, ele disse, ai de mim que vou perecendo, porque sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz, e tocou a minha boca e disse: eis que isso tocou os seus lábios, a tua iniquidade foi tirada e purificado o teu pecado. Depois disso ouvi a voz do Senhor, dizia: quem enviarei e quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. A adoração do povo de Deus tem que ter um propósito: anunciar o Evangelho a outros. Mas Isaías não pode ser enviado de qualquer maneira. Ele estava com lábios impuros, habitando um povo de impuros lábios. Por isso que o serafim veio, tocou numa brasa viva, e ele foi purificado, a iniquidade foi tirada e foi purificado o seu pecado. Querido, Deus é santo. Não tem como a gente querer viver uma vida com Deus sem santidade. A experiência de Isaías compartilha conosco. Eu oro para que o Senhor toque essa brasa, essa tenaz na sua boca, nos seus lábios, nos seus olhos, nas suas mãos, para que aquele pecado que você comete deliberadamente, que você tem prazer em fazer e continua em fazer, está escravo desse pecado, em nome de Jesus. Não tem como a gente caminhar com Deus, viver na presença de Deus, também junto com o pecado na nossa vida como algo comum, corriqueiro. Então Isaías nos alerta em relação a isso. Isaías vai estar nos chamando a atenção sobre esse comportamento nosso que tem que ser transformado pelo Evangelho de Jesus. Por isso que Jesus veio, para que aquele que vive no pecado não peque mais. Já estou crucificado com Cristo, vivo não mais eu, mas Cristo que vive em mim. Agora eu vivo uma vida que busca a santidade do Senhor. Conteúdo resumido de Isaías: primeiro, julgamento e restauração, já falei isso aqui. O julgamento universal e o estabelecimento do reino de Deus, segundo assunto. Terceiro, a esperança e restauração para o povo de Deus no exílio. E a parte final, a grandeza de Deus e a graça de Deus e a glória de Deus. Em sua mensagem comum, todo profeta destaca o caráter santo e único de Deus, consequentemente as demandas de um comportamento ético e irrepreensível que o povo deveria demonstrar. O Deus que é grande e tremendo também é um Deus gracioso. A narrativa culmina com a descrição da glória de Deus. A revista nos aponta aqui no final para os dias de hoje, né? Mensagem de Isaías para hoje. Primeira coisa: Deus está acima dos deuses das nações. Na verdade, eles, os ídolos, não são deuses, mas são coisas vãs. A palavra hebraica para ídolo significa nulidade. Os ídolos valem zero. Deus é o único ser supremo e todo-poderoso. Então Isaías vai falar para nós que a palavra hebraica para ídolo significa nulidade. Os ídolos valem zero. E quando eu falo em ídolo aqui, pode ser uma pessoa, pode ser uma casa, pode ser o dinheiro, pode ser qualquer coisa que está tomando o lugar de Deus na sua vida. Se você se curva diante dessa coisa, se você adora essa coisa,
Se você presta culto a essa coisa, isso é pecado. Isso é pecado. Isso é pecado. Você precisa adorar o único Deus vivo e verdadeiro, só se curvar diante dele, só se humilhar e colocar sua vida como ele em primeiro lugar. Segunda mensagem de Isaías para hoje é: a santidade de Deus requer a santidade nossa. Acabei de falar sobre isso aqui. O povo de Deus tem que viver um modo diferente das demais pessoas e nações. A santidade de vida que devemos evidenciar é uma forma de testemunharmos a respeito da santidade de Deus a quem cremos. E ouço muitas vezes pessoas: pastor, mas lá na sua igreja tem gente que faz isso. Fala, é verdade. Mas lá na sua igreja eu não vou lá porque tem gente que faz isso. É verdade. E eu sempre falo para essas pessoas que se elas vêm na igreja ou deixam de vir na igreja por causa de pessoas, é porque elas nunca olharam para o verdadeiro dono da igreja, que é Jesus. Perfeito, santo, imaculado, não houve defeito nele. Então você vai procurar na igreja Batista de Davi perfeição? Não vai encontrar. Nesse pastor que está aqui pregando? Não vai encontrar. Sou humano, mas eu busco a santidade. Nós buscamos a santidade, estamos lutando pela santidade. Só sobe nesse altar aqui que nem buscado uma vida santa diante de Deus. E isso nós levamos a sério. Uma vida de santidade, uma vida de verdade, sinceridade. E na nossa live do domingo passado, um dos testemunhos, foram muitos que eu ouvi, de uma pessoa que não é da igreja, foi esse. O que eu vi naquela live foi verdade. Assim, uma transparência, uma sinceridade nua e crua do testemunho do irmão Edelane, né? Do pastor em convidá-los para contarem a vida deles com muita clareza, com muita transparência. E é assim que temos que viver. O nosso evangelho é verdade. Nós pregamos a verdade, não tem nada maquiado, não tem maquiagem, não temos por que ter maquiagem. O evangelho puro e simples de Jesus é o que nós queremos viver com santidade. Com santidade. Não somos perfeitos, mas estamos buscando essa perfeição. Terceira mensagem para hoje: Deus requer um culto verdadeiro. O Deus da Bíblia não é um Deus que se vende pelas bajulações humanas. Ele deseja que o adoremos na linguagem dos evangelhos, em espírito e em verdade. João 4. De modo geral, as religiões dos seres humanos representam grande parte uma tentativa de manipular a divindade. O Deus da Bíblia, entretanto, não deseja receber o louvor de lábios. Ele quer receber uma adoração sincera que expressa o interior do ser humano. O Pai procura verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Adoração não é música, não é instrumento, não é barulho. É a minha vida rendida no altar de Deus. Em todos os meus atos e atitudes, eu adoro ao Deus. E por último, terminando, a quarta aplicação da mensagem do livro de Isaías para hoje é que Deus é o Senhor da história. Como eu já disse lá de Daniel 2, 20 a 22. O Deus que controla a história, o Deus que estabelece os reis, depõe os reis, controla o tempo e as estações. Ele é o Senhor que comanda todas as coisas. Numa época de tanto movimento e mudança na história dos seres humanos, é bom saber que todas as coisas estão sob o controle de Deus. Ele é o Senhor da história até na hora da pandemia, até na hora de isolamento social, de coronavírus. Deus não perdeu o controle da história. Ele continua soberano, e por isso que a nossa igreja não vai parar de pregar, de anunciar, de fazer EBD, agora de forma online, das células no Zoom, no aplicativo, os cultos transmitidos pelo YouTube, pelo Facebook, enfim. Mas ela não para porque existe um Deus soberano que controla nossas vidas, que dirige a nossa história, e nós queremos servi-lo e viver para Ele todos os dias da nossa vida. Amém? Vamos orar mais uma vez, agradecendo ao Senhor pela oportunidade rica e poderosa de aprendermos mais um pouco da sua palavra, estudando aqui agora o livro de Isaías, tão precioso, tão poderoso. Você que não adquiriu a revista ainda, entre em contato com a secretária da igreja, ela pode te fornecer tanto de forma digital, como também, se você encomendar, a gente pode xerocar para você, né, imprimir para você, e você vai ter acesso também. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos por essa manhã, por essa oportunidade preciosa de aprender mais a Tua palavra, de conhecer mais, e esse livro tão poderoso, tão lindo, tão maravilhoso, que é Isaías, o profeta messiânico, que aponta para Cristo, que anuncia a obra salvadora de Cristo, fala do sofrimento do Cordeiro, que veio para nos salvar e nos dar uma nova vida, uma vida em abundância. Ó Deus, que essa palavra, que nos faz mudar,
que transforma a nossa vida, seja aplicada na vida de cada um dos meus queridos irmãos. Que cada um possa entender que não podemos viver sem a Tua palavra, que devemos nos guiar por ela, é ela que é a nossa fonte, nossa inspiração. Nos dê um domingo abençoado em família, em comunhão, para a Tua honra, para a Tua glória e para o Teu louvor. Em nome de Jesus. Amém. 7 horas estamos juntos de novo. Convide os seus amigos para estarmos no segundo momento da live da família. Vai ser bênção mais uma vez hoje à noite, vai ser tremendo, como foi domingo passado. Vamos continuar aquele bate-papo, agora entrando um pouco mais da vida do casal, do casamento. Não perca, imperdível, 7 horas da noite estamos juntos de novo, cultuando o Senhor, live da família, mais uma vez abençoado nesse mês. Em nome de Jesus, Deus te abençoe, amém.